Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o funcionamento de um amplificador de potência usado numa caixa amplificada da marca Ciclotron. Também tem outros fabricantes que utilizam esse mesmo circuito, como por exemplo a Watson, o mesmo amplificador, porém de vários fabricantes diferentes. Isso aí é relativamente comum no ramo das caixas amplificadas. Então, pessoal, antes de eu explicar para vocês o funcionamento do circuito, vocês podem, quem não é inscrito no canal, está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve, ativa as notificações para que vocês sejam informados sempre que a gente colocar um vídeo novo, ou cada vez que a gente for fazer uma live. A gente sempre faz as lives de sexta-feira, às 19 horas, onde nós conversamos sobre eletrônica, algum assunto relacionado com eletrônica. Toda sexta-feira nós temos a nossa sala de aula. Tá? Aproveitem e adquiram nos nossos cursos da Burgos Eletrônica, que você vai se aperfeiçoar, vai aprender eletrônica e ajuda a gente também no canal, tá? Aí assim que terminar o vídeo, se você gostar dele, você dá um like, se você não gostar, pode dar um dislike, mas sempre sejam educados nos comentários. Então, vamos explicar agora o funcionamento aqui de uma forma resumida desse circuito. É uma pena, pessoal, que esse circuito, esse esquema elétrico que está em PDF, ele está protegido, então infelizmente não dá para a gente pintar ele. Inclusive, eu vou deixar esse esquema na descrição do vídeo, o link para você baixar ele, mas como eu falei, infelizmente, como ele é protegido, não dá para a gente pintar. Mas dá para eu explicar algumas coisas relacionadas ao funcionamento. Eu vou colocar aqui um cursor maior, eu vou ativar esse menuzinho aqui, para a gente ver um cursorzinho maior aqui, tá vendo? Um lápis ou uma canetinha aqui maior. Então a primeira coisa que vocês vão observar é que tem uma linha fininha aqui, ó, passando em volta do esquema do amplificador de áudio. Lembrando que a gente vai fazer a interpretação do áudio, só da saída de áudio, porque a caixa amplificada ele tem alguns pré-amplificadores antes, ligados aí nas entradas, mas o que interessa pra gente nesse vídeo é só a parte de saída, que é essa daqui. Então essa linha bem fininha que tem aqui representa a placa de circuito impresso onde está montado o amplificador de áudio, tá? Então aqui nós temos um amplificador de áudio formado por 7 transistores. Nós temos aqui um pré-amplificador, que ele recebe o sinal que vem lá dos prés aqui na sua base, é um transistor PNP. Aqui um transistor driver, ou um transistor NPN, e aqui são as saídas, a saída par casado. Na verdade, esses transistores aqui estão montados numa configuração chamada Darlington, onde os transistores são ligados, o emissor de um na base do outro, para que eles possam dividir a corrente entre eles, para que eles não superaqueçam. Eles podem produzir uma boa potência de som sem superaquecimento. Tá? Então eu tenho aqui dois transistores NPN, que é um dos transistores do par casado, e aqui um transistor NPN e um PNP, formando o outro transistor do par casado. Eu tenho duas alimentações. Eu tenho uma alimentação positiva de mais ou menos 35 volts por aí, e eu tenho aqui uma alimentação negativa de menos 35. A potência eficaz de saída desse amplificador, dessa caixa acústica, é de mais ou menos em torno aí de 70 watts, tá? Não é assim tão potente, até pelos transistores que se usa na saída, mas faz um barulho bem legal, tá? Então aqui nas saídas, no meio do par casado, nós temos uma tensão de 0 volt quando não há sinal de áudio aplicado aqui na entrada do amplificador. Aqui é 0 volt de tensão contínua. E o sinal de áudio, obviamente, vai ser aplicado no alto-falante maior da caixa e também no tweeter, que é aquele alto-falante menor para agudos, como vocês sabem. Tá? Para quem já estudou som, para quem está estudando som, o alto-falante tweeter é um alto-falante de agudos, tá? Um alto-falante menorzinho. Então nós temos aqui o seguinte. Quando não tem sinal de áudio, nós temos esse transistor aqui, um ajuste de 0 volt. O que ele faz? Ele corrige a tensão aqui no meio dos transistores, no meio do par casado, para que, na ausência de sinal de áudio, eu tenha 0 volt aqui. Exatamente 0. Eu posso ter uma tensão diferente de 0 aqui no meio, de acordo com algumas coisas que podem ocorrer no circuito, como, por exemplo, alteração da tensão da rede elétrica, a carga, ou então aquecimento de peças aqui, ó, aquecimento dos transistores, dos diodos e tudo mais. Então o que acontece? Quando a tensão aqui fica maior ou menor do que 0, por alguma causa dessas que eu falei, esses transistores aqui de cima e os de baixo, eles vão alterar a condução deles, né? Um vai conduzir mais do que o outro, para corrigir a tensão aqui em 0 volt. A ideia é, quando esses dois transistores de cima conduzem mais,
eles tendem a aumentar a tensão aqui para o valor positivo, porque esses dois transistores levam esse ponto para a linha de mais B. Então, se eles conduzem mais, a tendência da tensão aqui fica positiva. Já esses dois transistores de baixo, como estão ligados na linha de menos B, a tendência, se eles conduzirem mais, a tendência da tensão aqui é ficar abaixo de zero. Então, os dois de cima conduzindo mais, a tendência é ficar acima de zero, positivo. Os dois de baixo conduzindo mais, a tendência é ficar abaixo de zero, negativo. É por isso que, teoricamente, esse circuito aqui seria um amplificador classe B. De modo que quando os dois transistores de cima estão amplificando, os de baixo estão desligados e vice-versa. Porém, isso aí na teoria. Na prática, quando não há sinal de áudio aplicado, eles deveriam ficar desligados e a tensão aqui zero. Mas na verdade eles ficam funcionando, de modo que aqui eu tenho 0 volt, mas os transistores aqui ficam funcionando com uma corrente bem reduzida, tá? Suficiente para manter a tensão em zero e não superaquecer os transistores. Agora, pessoal, tem um dado aqui, um detalhe nesse circuito, que muita gente me pergunta isso daqui. Esses diodos ligados em série, entre as bases do par casado, servem para eliminar aquela distorção crossover, ou distorção cruzada. O que é distorção crossover? O sinal de áudio tem um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Quando o semiciclo positivo chega no transistor de cima, eles amplificam e mandam o semiciclo positivo para cá. Quando o sinal cai para zero e vai inverter a polaridade, automaticamente os dois transistores de cima têm que desligar e os de baixo ligar imediatamente. Na mesma hora que os transistores de cima desligam, os transistores de baixo ligam na hora, para que não haja um intervalo entre os transistores de cima e o transistor de baixo. Que se houver esse intervalo, esse pequeno intervalo é a distorção crossover. Essa distorção crossover produz um som fanhoso, desagradável no alto-falante. Tá? Então esses diodos mantêm os transistores polarizados de modo que eles eliminam a distorção crossover. E o funcionamento desses diodos é o seguinte, aqui eu tenho 3 diodos, então a tensão nesse ponto aqui é 1,8 volts maior do que aqui embaixo. Então, se a tensão na base desse transistor aqui diminui, a tensão na base do transistor de cima também diminui, para manter a diferença de potencial entre a parte de cima dos diodos e a parte de baixo, o anodo e o catodo. Então esses 3 diodos funcionam como se fosse um diodo que dá uma queda de 1,8 volts. Tá? Então o terminal de cima é 1,8 volts maior do que o terminal de baixo. Então se a tensão na base desse transistor diminui, a tensão na base do transistor de cima diminui também. Se a tensão no transistor de baixo aumenta, a tensão no transistor de cima aumenta também, para manter a diferença de potencial. Tá? Não tem aquela, mas se o sinal de áudio é positivo aqui, ele não vai passar pelo diodo para chegar lá em cima? Vai! Porque quando a tensão aumentar aqui, vai aumentar lá em cima também. Tá? E a tensão negativa, quando diminui aqui em cima também. Tá, pessoal? Então não é que o positivo vai passar pelo diodo vai lá em cima, não. Quando ficar positivo aqui, vai subir a tensão nesse ponto e vai subir a tensão aqui junto. Subiu a tensão aqui, sobe aqui. E sobe a base desse transistor também. Tá? É como se o semiciclo positivo passasse pelos diodos. Na verdade ele não passa, ele faz a tensão aqui em cima subir também. Subiu aqui, sobe aqui. Desceu aqui, desce aqui. Ok, pessoal? Então é isso, não confundam o funcionamento desses diodos. Tensão aumentou aqui, aumenta lá. Diminui aqui, diminui lá. Tá? Muito bem, agora a gente pode explicar para vocês como é que é o funcionamento. É bem simples. O sinal de áudio chega do pré-amplificador, entra na base desse transistor PNP, sai no coletor, entra na base do driver. Da base do driver, ele vai alimentar as bases dos transistores de saída, o Darlington de cima e o Darlington de baixo. Os transistores de cima amplificam o semiciclo positivo do áudio, os de baixo o semiciclo negativo. Os dois semiciclos se juntam aqui, vão para o alto-falante e para o tweeter. Tá? Agora a gente vai falar para vocês a respeito do ajuste do zero. Por exemplo, aqui eu tenho que ter 0 volt. Vamos supor que por um motivo qualquer a tensão aqui ficou positiva, ficou um pouco acima de zero. Se a tensão aqui fica positiva, maior do que zero, esse transistor aqui que é PNP, ele vai conduzir menos. Ele conduzindo menos, a tensão no emissor dele sobe. Sobe a tensão no emissor, sobe o outro emissor também, porque esses transistores aqui funcionam juntos, é um diferencial. É um amplificador diferencial. Então, se sobe o emissor desse, sobe o emissor desse. Se sobe o emissor desse transistor, a tensão no coletor dele também aumenta. Porque o que passa por ele depende da tensão que tem aqui em cima. Se aqui em cima aumenta, aqui aumenta também. Tá? Aumenta a tensão na base desse transistor, ele conduz mais, diminui a tensão no coletor,
Lembre-se, diminuiu a tensão nesse ponto, diminui aqui em cima. Diminuindo aqui em cima, os transistores de cima conduzem menos corrente. Já os transistores de baixo, ó, tá vendo? Esse aqui é PNP. Diminuiu a tensão aqui, ele conduz mais, vai mais tensão para a base desse, e esse transistor conduz mais também. Então nessa situação fica os dois de cima conduzindo pouco, os dois de baixo conduzindo mais. Lembre-se que os transistores de baixo, quando conduzem mais, a tendência deles é levar a tensão para baixo de zero. Como aqui já está positivo, eles vão levar a tensão, eles vão baixar a tensão daqui até zero. Tá? Então quando esses transistores conduzem mais do que os de cima, eles vão abaixando a tensão até ela chegar no zero. Agora vamos supor que por um motivo qualquer, a tensão no meio aqui foi para menos, uma tensão negativa. Deixa eu visualizar aqui de novo. Então a tensão aqui ficou abaixo de zero. Por um motivo qualquer. Quando fica menos do que zero, tensão negativa, esse transistor vai conduzir mais. Esse transistor conduzindo mais, a tensão no emissor dele diminui. Diminui o emissor desse, diminui a tensão aqui, diminui a base desse, o coletor sobe, tensão do coletor sobe. Lembre-se, sobe aqui, sobe lá em cima. Esses transistores, subiu aqui, esses transistores conduzem bastante. Subiu aqui, transistor PNP vai conduzir menos, e esse vai conduzir menos também. Então agora eu tenho os dois de cima conduzindo mais, os dois de baixo conduzindo menos. Lembre-se, quando os transistores de cima conduzem mais, a tendência deles é ir subindo a tensão até chegar no zero de novo. Tá, pessoal? Então é assim que eles fazem. Tem um potenciômetro, um trimpote aqui, que permite com que eu faça o ajuste manual do zero quando não tem sinal de áudio aplicado. Eu ponho o multímetro aqui, ajusto o potenciômetro para chegar a 0 volt nesse ponto. Depende do lado que eu giro o potenciômetro. Se eu girar o potenciômetro para a esquerda, eu vou subir a tensão nesse cara, no emissor. Vai subir a tensão aqui, vai diminuir aqui, diminui aqui, vai conduzir, esses dois transistores vão conduzir mais e os de cima conduzir menos. Então a tendência da tensão aqui é ficar negativa. Se eu empurrar o cursor para o outro lado, eu vou reduzir a tensão aqui, reduz aqui, aumenta aqui, aumenta nesse ponto, os transistores de baixo conduzem menos, aumenta aqui em cima e esses conduzem mais. Aí a tendência da tensão é ficar positiva. Então girando para a direita a tendência é ficar positiva, girando para a esquerda a tendência é ficar negativa. Então a gente gira numa posição que aqui não fique nem positiva nem negativa, fique 0 volt. Tá, pessoal? Então é assim que funciona o amplificador. O amplificador de potência. Então, pré-driver, par casado, distorção crossover e o ajuste do 0 volt aqui na saída do par casado. Esse amplificador, ele não tem assim uma proteção muito bem elaborada para curto aqui na saída. Por exemplo, se entrar em curto um desses transistores, vai aparecer uma tensão aqui que pode queimar o alto-falante. Tá? Mas só que o que acontece? Esses resistores aqui eles podem abrir, eles podem desligar o circuito e o fusível que tem nesse aparelho na entrada lá da rede também desliga, queima e desliga o aparelho. Tá? Não é assim uma proteção tão bem elaborada, mas funciona também nesse aparelho. Então se entrar em curto algum desses dois caras aqui, vai queimar o resistor, vai desligar o alto-falante e também vai queimar o fusível de entrada. Então numa caixa amplificada, se você pegar lá com o fusível de entrada aberto, dá uma olhadinha nas saídas para ver se não tem nenhum transistor queimado. Só que tem uma coisa, essas saídas aqui, se queimar um transistor, tem que trocar todo mundo, tá? Esses transistores, vocês podem ver que eles estão todos interligados. Se queima um transistor, saída tem que trocar todo mundo, inclusive os diodinhos aqui. E, se possível, também os capacitores eletrolíticos. Tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a tensão do transformador, que alimenta a ponte retificadora. Aqui vai alimentar os pré-amplificadores. E a ponte retificadora alimenta aqui o mais B de 35 volts e o menos B de menos 35 volts. Beleza, pessoal? Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.